queridos, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o carro. Sim, eu sei, tem pessoas que estão me pedindo para fazer vídeo sobre o Chevette. Não achem que eu esqueci, tá? Eu já tô preparando um material muito bacana para vocês. Eu vou mostrar toda a elétrica dele, também vou apresentar o carro em mais detalhes. Vai ser um vídeo muito legal. Mas o carro é o meu carro de todos os dias e aí eu preciso dar uma atenção a mais pra ele. E aí eu tive que parar o trabalho no Chevette por causa dele. O que aconteceu dessa vez? Quebrou a bomba d'água. Não foi nada demais. É só que esse é um carro que infelizmente foi projetado para redução de custos. Então, apesar de o motor dele ser muito competente, ele aguenta girar até 7.000 RPM, mas às vezes a gente quer dar uma abusada ali, girar até o máximo e os acessórios não acompanham a qualidade do motor. Então, dessa vez a bomba d'água quebrou devido ao esforço mecânico, não foi nada do outro mundo, e eu vou mostrar pra vocês como é que foi a troca. Ok, e como que eu sei que é a bomba e não a termostática, né? Porque toda vez que você fala que você tem um Ford, que você tá com um problema no arrefecimento, imediatamente os entendidos de internet já começam a falar que foi a termostática que travou ou algo do tipo. Então, antes que você tenha um trabalho muito maior para tirar a termostática e você gaste muito mais dinheiro numa termostática nova, eu vou te mostrar como é que a gente diagnostica corretamente um problema na bomba d'água e não na termostática. O principal motivo para desconfiar da bomba d'água foi ter notado que esse fluxo de retorno para o reservatório não estava mais acontecendo. Bom, e tá aqui o circuito de arrefecimento do nosso carro. A água sai do reservatório por essa mangueira inferior e ela entra no bloco do motor. Lá dentro, ela é impulsionada pela bomba d'água, que por sua vez é impulsionada pela correia de acessórios. Ou seja, quando o motor funciona, a bomba sempre vai estar funcionando. Depois de passar pelas galerias do motor, essa água vai sair pelo cabeçote e ela entra na carcaça da válvula termostática. Se a termostática estiver fechada, ela volta direto para o reservatório pela mangueira superior. Se a termostática estiver aberta, ela passa primeiro pelo radiador, volta para a carcaça da termostática e dali ela vai para o reservatório. Ou seja, com termostática aberta ou fechada, travada ou funcionando, sempre vai ter fluxo nessa mangueira de retorno do reservatório. Se não tiver fluxo de água nela, ainda pode ser que não seja a bomba quebrada, e sim algum ponto do sistema que esteja entupido. Então eu fiz um teste super simples. Eu desconectei a mangueira de alimentação e joguei água manualmente por ela, para ver se saía pelo duto de retorno. Claro que eu também já aproveitei para verificar se a própria mangueira do retorno não estava entupida. Isso me deu a certeza de que não tinha nenhuma obstrução no caminho que a água percorre, e sim que ela simplesmente não estava sendo impulsionada pelo sistema. Agora, em relação à marca da bomba, é o seguinte, esse carro usou a bomba original até os 102.000 quilômetros. Depois disso, eu troquei por uma da Delphi e ela durou até agora aos 138.000 quilômetros. Então é tudo uma questão de custo-benefício, né? Essa bomba da Delphi custou mais ou menos metade do que custaria uma bomba original, só que ela durou 1/3 da vida útil da outra. Então vai tudo aí do que você espera de qualidade e de durabilidade. Dessa vez eu resolvi testar uma bomba da Indisa, ela custou super barato, então vamos ver aí quanto tempo que ela vai durar. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links para compra, tanto da bomba original quanto das bombas paralelas. Aí vai de você, o que você está disposto a gastar, qual que é o custo-benefício que você espera. Mas chega de conversa e vamos lá trocar a bomba. A bomba d'água fica na parte lateral do bloco do motor, do lado do carona, um pouco atrás da polia do virabrequim. Como tem muito pouco espaço entre o motor e a longarina, não dá para retirar o conjunto completo. Então a gente tem que primeiro soltar os 3 parafusos que seguram a polia, tirar a correia, tirar a polia, soltar os 3 parafusos que prendem a bomba ao motor e aí sim tirar a bomba. Sobre a correia, eu prefiro ter um trabalhinho extra para tirar o farol do carro, porque dessa forma eu consigo soltar a correia aliviando o tensor por cima. Tem como fazer isso por baixo, mas a chave 15 que eu tenho não é muito longa e aí eu teria mais trabalho ainda. Então eu prefiro fazer dessa forma. A bomba é presa por esses 3 parafusos. O 2 e o 3 a gente consegue acessar mais facilmente por baixo do carro, e o 1 é mais fácil de soltar por cima. Depois de ter soltado a bomba do bloco, ela ainda ficou um pouco grudada por causa da junta antiga, então eu usei uma chave de fenda longa com cuidado para alavancar ela. Essa é a importância de ter uma bacia. Nessa hora é sempre bom a gente dar uma olhada, se não conseguir ver diretamente, pelo menos tirar uma foto com o celular, para ver se não ficou nenhum pedaço quebrado lá dentro. Isso aqui não tava pouco quebrado não, isso aqui tava muito quebrado. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou trocar alguma peça no carro
Eu gosto de comparar as duas para ver se elas são de fato a mesma, antes de eu chegar lá e tentar colocar essa peça nova no carro e descobrir que não dá certo. Então é sempre bom assim olhar as distâncias entre os furos, se os furos são do mesmo tamanho, se os encaixes são iguais, aqui se as aletas são as mesmas e tal. Nesse caso aqui tá tudo certo, e então agora é só colocar ela de volta lá no carro. Ó, já ia quase me esquecendo. Naquela superfície ali, onde a bomba vai encostar no bloco do motor, é interessante que não fique nenhuma imperfeição, nenhum relevo, nada do tipo, por exemplo, da junta antiga ou algo do tipo, porque senão a bomba não vai ficar 100% encostada no bloco e vai ter um vazamento, mesmo com a junta nova. Então o que eu tô fazendo? Tenho aqui essa lixa 220 que eu vou passar ali de leve só para deixar a superfície um pouco mais limpa, e aí eu vou colocar a bomba nova. E olha só que legal. Essa bomba que eu comprei, ela já vem com essa junta de papel. Por causa da furação dela, você não consegue colocar ela na posição errada. Ela só tem uma posição certa. E você também não consegue inverter assim. Também não dá certo. Ou seja, o negócio é a prova de erro. Uma hora aqui, que alinhou os 3 furos, então essa é a posição correta. Esse passo aqui é opcional, mas eu sempre gosto de usar Loctite, conhecido também como trava-rosca, porque afinal de contas Loctite é marca. Eu já lavei e sequei os parafusos, e eu acho importante usar isso aqui porque, especialmente em peças de motor, as vibrações com o tempo desse conjunto aqui podem afrouxar esses parafusos. E a gente não quer correr esse risco, por exemplo, se tiver num dia que eu estiver dirigindo com pressa para ir para o trabalho, ou se eu estiver longe de casa numa viagem e tal. É sempre melhor a gente gastar alguns segundos a mais da nossa vida fazendo isso do que correr o risco de sofrer as consequências mais pra frente. A montagem é o processo inverso da desmontagem, então a gente vai dar 9 N de torque nesses 3 parafusinhos de 8 mm que prendem a bomba ao bloco. Em seguida, a gente vai colocar a polia no lugar usando os parafusos de 8 mm mais curtos antes de colocar a correia. Bom, eu não vou trocar a correia agora porque ela ainda está em ótimo estado. Ela está bem íntegra, não tem rachadura, não tem nada ao longo dela. Então eu vou reaproveitar. Para quem quiser saber, a correia do Rocan com ar e direção é essa daqui, 6PK 2245. E por que eu troquei de luva? Porque aquelas luvas ali já estavam sujas de óleo, e essa correia aqui é feita de borracha. Quando a gente encosta óleo nela, ela vai ter a vida útil bem reduzida. O óleo destrói a borracha à base de látex. Então eu troquei as luvas aqui só para mexer na polia e para colocar a correia de volta. Lembra quando eu falei que eu preferia tirar o farol do lado do carona para mexer na correia? Era por isso. Dessa forma eu consigo puxar bastante o tensor e colocar a correia no lugar pela polia da bomba da direção hidráulica, que é muito mais acessível. E, com a correia no lugar, aí é só dar o aperto final nos parafusos que prendem a polia na bomba d'água. Ok, e por fim, agora que a gente já trocou a bomba, tem muita gente que ainda no ano de 2020 pergunta se realmente vale a pena usar aditivo. Então eu vou mostrar aqui para vocês os logs. E vamos aos números. Com água de torneira, eu registrei esse log na minha Mega Squirt, em que o motor girou até 4.600 RPM e a turbina encheu até 0,7 bar, e mesmo assim a temperatura subiu até os 114 graus. Já com a mistura correta de água destilada e aditivo, eu registrei esse log em que ele girou até 6.300 e a turbina chegou a encher até 0,9 bar, e mesmo assim a temperatura não passou de 103 graus. Eu não vou mostrar como eu faço as trocas de água no meu carro, porque aqui no YouTube já tem muito material a respeito. Mas acho que é óbvio que a mistura correta de água destilada e aditivo ajuda a prevenir os picos muito altos de temperatura que podem danificar o motor. E é algo que a gente vai querer para prolongar a vida útil e a confiabilidade dos nossos carros. E uma outra coisa, eu sempre recorto a parte da embalagem que tem aqui o número das peças. O que eu faço? Eu pego a nota fiscal da compra, deixo anotado direitinho qual que foi a quilometragem, qual que foi a data da troca,
E aí, com esse pedaço de embalagem, com essa nota fiscal, eu tenho aqui um comprovante de manutenção. O que eu vou fazer? Eu coloco aqui nesses plásticos de pasta catálogo, ó. E como vocês podem ver, não é de hoje que esse carro me dá trabalho, porque olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Isso aqui eu acho que é uma prática muito bacana, porque se Deus o livre guarde amanhã eu precisar vender meu carro, eu tenho como comprovar para um potencial comprador que todas as manutenções foram feitas. E se tudo der certo, eu não pretendo vender esse carro, daqui a muitos anos eu vou ter toda a história com ele documentada aqui comigo. Então é algo que eu recomendo que vocês façam, se vocês gostam aí do carro de vocês ou se vocês pensam em vender no futuro. Tenham um histórico de manutenção dos carros de vocês, vale muito a pena, é muito legal. E uma última coisa que eu gostaria de falar pra vocês, aqui tá a bomba velha. Isso aqui eu não jogo fora, o que eu faço? Essa bomba antiga, ela é de metal. Essa parte aqui que quebrou dela são as aletas, ela é de plástico. Essa embalagem aqui é de papelão. E a bomba nova ainda veio num saquinho de plástico. Então o que eu faço? Eu guardo tudo isso, porque aqui na cidade onde eu moro não tem coleta seletiva. Eu guardo essas peças e essas embalagens porque eu levo num daqueles centros que compram o lixo reciclável dos catadores de rua. Daí eu separo esse lixo tudo bonitinho, levo lá e eles pagam uma quantia por quilo. E se você tem o hábito de trocar as peças do seu carro em casa, depois de alguns meses você pode ir lá vender essas peças e conseguir recuperar uma parte desse dinheiro. Depois de um ano você pode até, sei lá, comprar outra peça de graça para o seu carro só por ter reciclado essas peças velhas. Vale muito a pena porque dessa forma você economiza um dinheiro e você evita de poluir o nosso meio ambiente, né? Algumas pessoas já me perguntaram onde que eu encontro os manuais de serviço. No caso do K, existe um site muito legal chamado Reparador Ford. É só você fazer um cadastro gratuito super rapidinho e eles disponibilizam todos os manuais de serviço com informações técnicas, como por exemplo a ordem que você desmonta as peças, ou qual é o torque dos parafusos, ou quais são os componentes de determinados sistemas. Lá é muito legal mesmo. Uns anos atrás eu fiz o cadastro lá e no dia do reparador automotivo, que é no dia 20 de dezembro, eles me mandaram esse livro físico aqui, é super bacana, o sistema de injeção dos motores Ford. Esse livro é fantástico, ele me ensinou muita coisa sobre injeção eletrônica. E eu ganhei ele simplesmente por ter feito o cadastro. Eu não sei como é que tá agora. Eu não tô fazendo essa propaganda por pedido deles e tal. É simplesmente porque eu realmente gosto muito desse site. Eu acho que essa iniciativa da Ford, em parceria com o Senai, de disponibilizar esse material é fantástica. Eu acho que todas as montadoras deveriam fazer isso. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil. E até a próxima. Falou! E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links para compra, tanto da bomba original quanto das paralelas. Lógico que vai passar o guardinha noturno agora, né?